E chegamos à última palestra do encontro, que será realizada por Adão Barros. Adão Nazareno Marques Barros Atmananda possui formação em engenharia, é palestrante, médium e estudioso da religião kardecista. Além de praticante da meditação yogi e tibetana, é monge Swami da ordem de Shankaracharya e tem pesquisado e praticado o hinduísmo há mais de 20 anos. É membro da Self-Realization Fellowship, sociedade mundial fundada pelo mestre indiano Paramahansa Yogananda, para a difusão da ciência da Kriya Yoga, prática milenar para a autorrealização. Adão vem realizando workshops e seminários nas áreas de cura estelar e meditação nos últimos 12 anos. É o fundador do Movimento em Defesa da Vida e do Núcleo Assistencial Ramatiz, instituição que auxilia material e espiritualmente diversas pessoas, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade, promovendo também a difusão de ensinamentos na área do autoconhecimento. Adão é autor dos livros Meditação e Cura pelo Yoga, Luzes do Infinito, Mensagens dos Mestres para a Nova Era, A Realização Interior Satsang, volumes 1 e 2, Kutume, Despertando uma Consciência Iluminada e Cristo Vive em Mim, dentre outros. Convido agora Adão Barros para realizar a palestra Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo o dá. Eu havia dito que essa última palestra, né, vamos qualificar assim, né, seria bem curta, porque vocês já estão cansados, com certeza. Mas é um cansaço diferente. Nós aprendemos muito aqui e nos envolvemos numa suave vibração de paz. E hoje é um momento especial também. Eu preciso falar deste encontro e inicialmente dar a você que está nos seguindo pelas redes sociais ou que vai nos acompanhar em breve, desejamos paz e gratidão a você, paz ao seu mundo e às suas vidas. Vamos falar um pouquinho da história desses encontros pela paz. 11 anos atrás, nossos mentores pessoais que nos acompanham nos trabalhos do NAR, Núcleo Assistencial Ramatiz, nos trouxeram uma orientação. Por que não promover encontros e reflexões em torno da paz? De modo que vocês possam difundir a mensagem da paz mundial. E realizar, através desses encontros, uma oportunidade de irradiar esta presença de amor e luz para o mundo e para as suas vidas. Eu achei aquilo muito bonito e comentei com alguns colegas do trabalho na época, nós precisamos fazer encontros como esse. Vamos começar a fazer. E pouco antes do primeiro encontro, 11 anos atrás, eu tomei conhecimento que quem tinha pedido isso, e eu sempre homenageio a eles, foram dois grandes trabalhadores e instrutores mundiais. O Mahatma Gandhi e o nosso mestre, vocês estão vendo aqui imagens dele, Paramahansa Yogananda. E antes de começar o assunto, eu peço paciência a vocês, eu preciso falar da vida deles, um pouco que seja. Mahatma Gandhi é ainda hoje um dos maiores trabalhadores pela paz do mundo. Yogananda difundiu a ciência do yoga mais antiga. E hoje, alguém me relembrou agora antes de eu começar, que é o Dia Mundial do Yoga. Uma ciência e filosofia de mais de 5.000 anos. E eu espero que vocês percebam a grandeza do que o yoga representa. Então, nós vamos homenagear Yogananda também aqui hoje. Foi um dos maiores divulgadores dessa ciência e filosofia no mundo. Quando nós falamos de Gandhi, é tão sublime a vida desse homem que ela me inspira desde a adolescência. Eu me lembro que a primeira obra que eu li sobre Gandhi
foi escrita por um filósofo brasileiro, já desencarnado há muito tempo, Huberto Roden. O professor Huberto Roden, talvez algum de vocês tenha ouvido falar dele. E ele esteve com Gandhi na Índia, pessoalmente, na época mais difícil, a luta pela independência de um país que, na época, tinha em torno de 800 a 850 milhões de pessoas, de uma extensão continental, várias raças, etnias, religiões diversas, uma cultura muito antiga, milenar. E esse ser foi escolhido para trazer a independência daquele país sem violência. Poucas pessoas sabem da história de Gandhi que ele naturalmente não era uma pessoa pacífica no início. Ele era violento, era um homem agressivo, que trazia dentro de si uma revolta íntima pela condição do seu povo e a condição pessoal dele. Ele era bastante culto, formou-se em direito na Inglaterra e tinha todas as possibilidades para ser um grande profissional na área do direito. Mas logo chegando à sua cidade de origem, existe uma passagem muito conhecida que os próprios soldados ingleses, as pessoas que comandavam ali os poderes públicos, fazem com que ele saia de um vagão de primeira classe para um de terceira classe, simplesmente por ser indiano. E ele se revolta. E numa dessas passagens ele é posto para fora à força do trem. Posteriormente ele se envolve com movimentos de independência no seu país, junto com outros grandes trabalhadores que vou citar aqui, como o poeta indiano Rabindranath Tagore, como Sri Aurobindo e outros que trabalharam ativamente para a paz na Índia, aquele país imenso. Mas ele era uma pessoa agressiva, violenta, e aí que vem a beleza dos exemplos desse homem. Havia acontecido várias situações no relacionamento com a esposa, e muitas vezes ele agiu com extrema agressividade com ela, até ter tomado uma decisão de nunca mais ser aquela pessoa. E ele tomou conhecimento do Evangelho de Jesus, numa das passagens mais importantes. Vou passar o slide aqui, né? Vamos lá. Pedir para o Alessandro nos ajudar a colocar o slide. Já saiu. A gente vai rodar aqui por cima, tá? Tá ok, ótimo, obrigado. Numa das passagens mais importantes do Evangelho, o Sermão da Montanha. E numa dessas viagens, um repórter indaga para ele: Mahatma, por que o senhor fala de paz? Ele falou: porque eu me tornei um homem da paz, por um simples motivo. Eu conheci uma mensagem atribuída a um homem que vocês conhecem muito bem no Ocidente, Jesus. E eu li o Sermão da Montanha, ele dizia que os bem-aventurados são os pacificadores. Então eu tornei-me um homem que vai trabalhar pela paz. E ele ainda puxou a orelha dos ocidentais. Eu não consigo entender como que vocês no Ocidente conhecem alguém como Jesus e não fazem o que ele ensina. Eu sou hindu e ele mudou a minha vida. Então Gandhi passa a ser um exemplo pela paz através da não violência. Uma prática conhecida na Índia como ahimsa, a prática da não violência. As lutas não foram fáceis, ele ficou preso 6 anos, porque o poder britânico não desejava reações e nem dar liberdade àquele povo. Mas ele, naquele período de 6 anos, foi um período de profunda reflexão. Ele passa a meditar sobre a própria vida, sobre o percurso do caminho que ele deveria fazer. E quando é libertado, ele promove a campanha pela independência através da não violência. Ele se torna um brahmacharya. Vocês me perdoem falar esses termos indianos, mas eu vou citar, mas eu preciso falar para vocês entenderem por que Gandhi é esse trabalhador até hoje pela paz mundial. Ele se torna um brahmacharya. Ele faz um voto de pureza.
de não ser violento nem em pensamentos, palavras e nenhum tipo de atitude ou gesto. Tinha períodos de disciplina muito grande na sua vida. Chegava a ficar muitas horas em silêncio todas as semanas, conversando com as pessoas através de bilhetes. E foi justamente num desses encontros que Yogananda o visita no ashram, que é o retiro de um grande ser como ele. Ele vivia em comunidade com a família e outras famílias. E aí Yogananda conversa com ele por meio de bilhetes. E depois eles trocam muitas ideias a respeito do yoga, da paz e da difusão de um conhecimento que transforme o ser e que não se difere dos ensinos de Jesus sobre paz, bondade, misericórdia. E tudo isso é maravilhoso. Fazia jejuns, muitas vezes, propositalmente para acalmar o ímpeto da multidão que queria uma revolta armada contra o poderio britânico. Havia um diário que Gandhi escrevia muitas frases, após as suas longas meditações. Em um desses diários, ele escreveu, certa manhã, que ele havia compreendido o quão importante a disciplina do silêncio estava sendo para ele. Que ele estava começando a entender realmente o que é Deus. E o sentido real da paz interior. Através das portas do silêncio interno. Então ele escreveu: Deus não me retirou toda a minha liberdade. Quanto maior tem sido a minha entrega às suas mãos, maior tem sido a minha paz. Ele havia compreendido isso. Não tomava decisões em momento algum sem uma profunda reflexão e um contato com Deus, no silêncio das suas meditações. E ele disse também que se alguém atinge a plenitude dessa realização divina, ele é capaz de acalmar o ódio de milhões de pessoas. E o que é mais surpreendente, ele próprio conseguiu dar esse exemplo. Um homem apenas acalmou o ódio de milhões de pessoas. Conta-se um fato que acontecia com muita frequência. O povo se revoltava, carregava armas e esperava que ele desse o aval para atacar seus inimigos. Mas ele nunca descumpriu seus votos de paz. E numa dessas reuniões, em locais amplos, onde a multidão se reunia aos milhares, era construído palcos onde ficavam seus amigos, assessores, acompanhavam o seu trabalho, que cuidavam dele também, a esposa. E o microfone era colocado à frente, o Gandhi sentava na postura de lótus, naquele palco, fechava os olhos, ficava em silêncio, os gritos ecoavam por todos os lados, ódio, atacar, bastava ele dizer, sim, vamos atacar, sim, vamos às lutas, vamos à nossa independência. Mas nós sabemos que os maiores inimigos não são externos. Jesus nos ensinou isso. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. E começam nos nossos pensamentos. É tão maravilhoso falar de paz, sentir paz. Mas enquanto algo dentro de nós ainda não sofrer uma transformação, ainda não estamos tendo acesso ao que será objeto desse pequeno palestra que faremos hoje. Então acontecia que quando a multidão ficava daquela forma, ele entrava em profunda meditação, em profundo silêncio. Inicialmente o corpo balançava para a direita e para a esquerda. E a multidão esperava. E nada era dito. Passavam-se os minutos e mais minutos, os olhos das pessoas ansiosos para que ele dissesse alguma coisa, e ele permanecia em absoluto silêncio. E então, subitamente, as pessoas começavam a chorar. Começavam a chorar compulsivamente. E sem que ele dissesse nenhuma palavra, iam deixando as armas, os objetos cortantes que traziam, eram pessoas muito simples, no chão.
olhavam para ele, viravam as costas e iam embora. E Gandhi continuava em silêncio. E aí a gente questiona o seguinte: que poder é esse? Que poder esse homem tinha de acalmar a violência de tanta gente? O poder divino. O poder do contato com Cristo interior. A presença de Deus que reside dentro de nós. Daí está a grandeza desse ser. Para Mahansa Yogananda, seguindo esses princípios, uma vida exemplar de amor, dedicação, dedica sua vida à disseminação do yoga da paz, através de práticas antigas de meditação que levam ao estado de autorrealização, a consciência, o estado de percepção divina dentro de nós. Ambos eu quero homenagear nesse momento, porque chegamos ao 11º ano. Eu me emociono porque eu percebo a presença deles aqui, junto aos demais. Por nós não termos adiado esse encontro, com todas as dificuldades que já passamos a nível de grupo, a nível pessoal, e que seja um trabalho que continue pela paz do mundo. Então, minha homenagem inicial a eles e essa breve explicação a vocês, quem realmente está por trás desse encontro espírita pela paz do Núcleo Assistencial Ramatiz. Muito bem. Agora sim, antes de entrarmos nas passagens de Jesus, como nós sabemos, a humanidade recebeu muitos instrutores, não é? Nós sabemos. Mas há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, reencarnou um dos maiores, sob a autorização do Cristo. Reencarna no Nepal, o príncipe Siddhartha Gautama. Conhecido mais tarde, quando ele atinge o estado de iluminação citado na filosofia budista como o Buda, que significa o iluminado. E o conceito de iluminação ele é muito antigo, não é? Mas ele significa literalmente que você finalmente despertou para quem você é e você deixou de ser aquilo que você não é. Quando isso acontece dentro de nós, acessamos um estado real de consciência, um estado natural de quem nós somos. E nós somos essencialmente paz. Essa é a nossa natureza verdadeira. E ele disse algo muito interessante. Após meditar em torno de 6 a 8 anos, ele atinge esse conhecimento dentro de si. Conta-se a história que a noite havia sido terrível. Que naquela última noite, antes da iluminação que ocorreu no raiar do sol, no início do dia, da manhã, ele havia tido contato com muitas sombras. Alguns dizem que eram seres desencarnados, que tentavam destruí-lo completamente. Outros dizem que eram as trevas internas dele, o orgulho, o egoísmo e todas as questões mal solucionadas dessa alma milenar. Não importa o que seja, o fato é que, durante a noite, ele contempla tudo isso em paz e disse que, no início da manhã, ele estava completamente iluminado. Ele se levanta e caminha pelas ruas, num vilarejo, e encontra um lavrador com a ferramenta para o trabalho, logo no início da manhã. E quando esse homem o vê, fica deslumbrado com a visão da luz espiritual que irradiava-se dele. Derruba a ferramenta no chão e diz assim: meu senhor, quem o senhor é? O senhor é um sol? Ele diz, não. Serenamente ele sorri e diz, não, eu não sou o sol. Então o senhor é uma divindade? Não, eu não sou uma divindade. Eu apenas despertei. Eu apenas estou desperto agora. E é esse despertar que nós estamos fazendo aqui também. Algo dentro de nós está nos movendo cada vez mais para dentro, para absorvermos a luz interna que já existe em nós, a nossa essência real, o Cristo interior, o Cristo em nós.
a beleza do Cristo em nós. Então, uma frase de Jesus, mas antes, porém, vou citar mais uma de Gautama, porque é importante para iniciarmos. Ele disse também, certa vez, que se você não conseguir encontrar o que busca dentro de si, não adianta buscar fora de si. E séculos mais tarde, alguém disse isso também, não disse? O reino dos céus está dentro de vós. Não está em outro lugar. Não busqueis aqui ou ali, está dentro de vós. Todos os grandes instrutores enviados pelo governador da terra, que é Jesus, falaram a mesma coisa. Volte-se para dentro. Olha para dentro de si. É maravilhoso ouvir o que ouvimos hoje pela manhã e ontem, não é? Mas é muito mais belo e maravilhoso fazer esse encontro dentro de nós, com a fonte da paz. Não se trata de um Deus externo, de um Cristo distante de nós, mas um Deus interior. Uma presença do Cristo em nossos corações. Isso vem sendo falado também em muitos caminhos na espiritualidade, no espiritualismo. A figura do Atman entre os hindus é a mesma coisa. O mestre interno que os teosofistas citavam. O Cristo interior. O Deus interno está conosco nesse exato momento, tentando nos despertar para esse encontro com a verdade. Então, se eu não conseguir encontrar dentro de mim o que eu estou buscando, vocês podem dizer, eu busco paz, eu busco alegria, eu busco felicidade, eu busco um sentido para viver. Se eu não encontrar dentro de mim, fora de mim, eu não vou encontrar. Então, todos eles foram unânimes em dizer, olhe para dentro, volte-se para dentro, entre em contato com o ser, o eu superior, o Cristo em você. Fala-se de uma segunda vinda de Cristo. Qual é o sentido disso? Esta segunda vinda dele é dentro da nossa consciência. É a nossa percepção de que Cristo vive em mim. Ele não está distante. Cristo vive em mim. Lembraram de quem falou isso, não é? Paulo de Tarso. Foi citado Paulo de Tarso nessa noite, ontem, na palestra de ontem. A história é muito bonita. Paciência com as minhas citações, tá? Paciência. Nós vamos chegar no assunto já. No assunto que é o tema principal. Conta-se que quando ele se encontrava já no fim da existência, já com 70 anos de idade, ele havia passado 35 anos da existência pregando o evangelho do Cristo a várias nações e sofrendo muitíssimo por levar esta mensagem a povos que não aceitavam. Mas ele seguiu a orientação do Cristo até o fim. Então, quando ele chega às portas de Roma, numa certa elevação, ele olha para baixo, junto com Felipe, que o acompanhava naquela trajetória, e muitos acompanhavam Paulo e deixavam ele, porque não suportavam os sacrifícios que essas jornadas traziam. E lá embaixo, a Via Ápia. Hoje nós falávamos sobre Roma, né, Vitor? Que nós, engenheiros, admiramos a engenharia de Roma. As pavimentações, a estrutura do Coliseu, o que mais? Os aquedutos romanos, mas não admiramos o que os romanos faziam além disso. Tudo bem, não vamos julgá-los. É o nosso passado. E ele olha para a Via Ápia, centenas de cruzes dos dois lados da Via Ápia. Os cristãos estavam sendo mortos por serem adeptos de Jesus. Então Felipe fica indignado e olha para ele, você não vai querer descer até lá. Você não vai querer entrar nessa cidade. E ele sorri e diz assim, vamos, olha para você, você não tem mais forças. O seu corpo está cheio de cicatrizes, você está envelhecido, você está cansado, você está desnutrido. Nós estamos passando fome e você quer entrar em Roma. Mas ele estava certo que ali ele terminaria a missão dele. Aí que vem a frase, eu morro todos os dias.
E então eu renasço. Mas a partir daí já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Ele havia constatado o grande encontro com o Cristo interior. A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é dentro de nós. É a consciência de que nós estamos com Ele. É o sentimento de que não há distância entre nós e nosso Pai que é celestial. Vós sois deuses. O reino dos céus é interior, está dentro de nós. Quanto tempo vai levar para nós entendermos isso na experiência real? Deus é a nossa própria natureza. Eu e o Pai somos um. Portanto, essa compreensão começa a, cada vez mais agora, nessa era que estamos adentrando, a se tornar natural na criatura humana. Ah, mas a humanidade está distante, nós estamos em guerras, não param essas guerras, a política mundial está em perturbação. Nós gostamos de dizer, não, mas é assim, não vai mudar. Vai mudar. Cada um está passando pelos seus últimos ciclos de aprendizado. E nós também. Mas nós já estamos um pouquinho mais amadurecidos para entender tudo isso. Do contrário, vocês não estariam aqui. E nem você está nos ouvindo nas redes sociais. Então, o Cristo deve viver em nós. Em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deixo-vos a paz. A paz do Cristo, do contato íntimo com a sua presença. Vocês sabem, os espíritos às vezes falavam para mim, recentemente eles andam tocando muito nessa questão. Você e muitos de vocês vão conhecer quem é Jesus aqui no plano espiritual. Vocês têm uma visão muito diferenciada dele, uma visão de imerecimento. Eu não mereço. Eu não tenho condições de percebê-lo. Eu não posso estar com ele ainda. Mas eles falam, vocês quando estiver do lado de cá, vocês vão ver quanto ele é próximo de nós. Quem sabe a gente comece a partir de hoje a não criar mais a distância. Esta paz vem dele. Ela nasce do contato com as suas mensagens em nossas vidas. Porque se nós somos um templo de Deus, dentro de nós já estão todas as qualidades. Tudo já está dentro de nós. Buda disse isso, Krishna disse isso na Índia, e outros grandes instrutores falaram a mesma coisa, e ele disse de uma forma muito mais bela e profunda, está dentro. Baseia-se na consciência do dever cumprido. É muito importante isso, porque se eu não tenho tranquilidade de consciência, como que eu vou sentir a paz do Cristo? Baseia-se naquela ação desapegada de interesses, de elogios, de reconhecimentos pelo nosso semelhante. Sim, nós completamos 30 anos de trabalho. Agora eu falo para os companheiros da casa, os voluntários principalmente. Sim, nós chegamos aqui, 30 anos. E ontem alguém me falava assim, será que vocês fizeram algo de especial? E eu disse, não, eu pessoalmente sinto que não fiz nada de especial. Porque quando fazemos aquilo que ele espera de nós, fazemos os simples deveres, os nossos deveres de casa com a consciência. Estar com Jesus e percebê-lo como Cristo interior exige transformações. Exige uma atitude de disponibilidade para servir, sem esperar coisa alguma. E esse ato de servir tem que romper barreiras. Ele não pode ser separado por castas, religiões, cor da pele, ocasiões, não. A caridade é um simples dever. Quando estivermos amando verdadeiramente, não estaremos mais fazendo caridade. Estaremos amando.
ela não se torna um dever nos dias e nos horários certos, quando estamos prontos para fazer algo. Não. Estaremos na vibração da consciência do Cristo em nós. E esse estado de consciência é Ele. É Ele dentro de nós. A meditação nos ensina muito. É uma prática maravilhosa. Infelizmente, transformaram-na numa prática difícil. E as pessoas dizem, não consigo. A minha vida exige que eu seja muito ativo. E a meditação vai me tornar inativo. Está enganadíssimo. A meditação nos leva a um estado de consciência iluminado, de paz interna, o contato direto com Ele. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O contato direto com Ele, a nível da nossa consciência, a guiar nossos passos. Então, nós também vamos aprender, aos poucos, a morrer todos os dias. Não é morrer para o corpo físico, não. É morrer para a velha personalidade. Nós estamos cansados da velha personalidade, né? Tem hora nós olhamos, meu Deus, eu estou ficando velho e continuo com esses mesmos hábitos. Até quando eu vou continuar sendo esse aqui? A boa notícia que eu dou a vocês, esse aí vai desaparecer, viu? Esse personagem vai acabar. As sombras, como Jung dizia, acompanham. Mas a sombra existe por quê? Porque tem uma luz que está projetando isso, não é? Essa luz é o nosso próprio eu superior, o Cristo interior. Somos nós verdadeiramente, a nossa essência, o nosso eu real. Isso é importante. Então, a paz do Cristo, ela pode ser percebida. Ela pode ser sentida quando nós estamos em condições de servir sempre. Porque servir significa que estou disponível. Não importa a condição, não importa em que momento. Seja um simples gesto, um olhar, um escutar. O ato de escutar, Vitor, é um ato de amor. E pode evitar dramas como o suicídio. O ato de escutar. Mas é tão difícil escutar. Estar disponível para o outro. Eu estou atento a você. Eu estou aqui por você, para mais nada. Será que é difícil fazermos isso? Nós, às vezes, não percebemos o que acontece com quem mora do nosso lado. Convivemos com as pessoas durante anos e não percebemos as dores ocultas do parente, do amigo, do esposo, da esposa, dos filhos. Nós não percebemos. Estamos tão focados no mundo externo, na nossa vida, na nossa suposta felicidade e autorrealização, que esquecemos que depende do outro ser feliz também. De você também amenizar a dor do outro, de você aprender a ouvir, escutar o outro. Então essa paz, ela é nossa. Quando nós quisermos. Mas nós precisamos morrer todos os dias. Para a velha personalidade, esse eu decadente. Nós precisamos parar com frases como essa. Eu não consigo, eu não posso. Isso é muito para mim. Quem disse? Quem disse isso? Nós vamos comentar mais adiante. Então ele pedia também que o nosso coração não se perturbasse, porque ele está conosco. Nós é que não estamos com ele a maior parte do tempo. E nem nos atemorizarmos com nada, porque tudo passa. Um dos princípios mais belos do budismo é o da impermanência. Nada vai permanecer como está. Tudo está mudando. Nossas vidas estão passando, nossos corpos estão se transformando, tudo está mudando. Hoje a experiência é dolorosa, amanhã a experiência é de paz e de alegria. E isso é muito importante. A principal mensagem espírita pela paz. Vamos tentar resumir isso através de algumas mensagens que selecionamos. Ela é uma conquista interior e ativa. Não é só o silêncio interno e a meditação. É praticar o que se aprende nesses contatos com Deus. É ser uma manifestação dele na vida. Eu costumo citar muitos santos católicos, eu admiro muito a vida deles. Alguns aqui estudam a vida dos santos católicos, eu acho que o Vitor é um deles. Eu admiro muito a vida dessas pessoas, porque tem muita inspiração para nós. A oração das grandes almas sempre foi essa: Senhor, o que quer que eu faça? Não foi só Paulo de Tarso. Francisco de Assis dizia todas as manhãs: Senhor, estou aqui.
o que quer que eu faça hoje para ti, reveste-me da tua beleza, ele dizia, para que no decurso do dia de hoje eu te revele a todos, Senhor. E Jesus o acompanhava de perto, muito perto. E ele sentia essa presença e executava a vontade do Cristo. Por que nós não podemos fazer isso também? Há uma história também de alguém que admiro muito e tenho citado com frequência. Paciência com as citações, tá? Paciência, nós estamos caminhando. Espero que vocês estejam caminhando comigo no final de domingo. Né? Um horário bem difícil. Há muitas histórias interessantes. Maria de Magdala é um exemplo. Todos conhecem a história de Maria de Magdala, né? Diante da condenação do povo, o mestre diz assim, mulher, fala para o povo, se alguém aqui tiver livre de pecados, vocês conhecem a bela passagem, então atire a primeira pedra. Ninguém atirou. E o mestre se abaixa, começa a escrever na areia com o dedo e olha para ela e diz assim, mulher, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Então agora vai, segue teu caminho e não voltes a errar. Isso mudou a vida dela. Ela passou a acompanhá-lo em todas as suas peregrinações. Quando ela tinha notícia que ele estava em tal lugar, ela ia quilômetros a pé até ele, para ouvir o mestre. Claro que ela não chegava perto dele. Os apóstolos não deixavam, a multidão estava muito próxima. Mas um dia ela teve uma surpresa com Jesus. Ele percebeu o quanto ela desejava a presença dele. E ele diz a ela, mulher, a partir de hoje, não me busques mais. Ela entrou em desespero. Não me procures mais. Mas, Senhor, se queres me encontrar, me encontra nos desvalidos. Vai de encontro às mulheres que estão sofrendo. Vai me encontrar no Vale das Flores. Vale das Flores era o Vale de Jerusalém, onde os leprosos eram deixados. Ninguém entrava ali, a não ser deixar alimentação na entrada do vale, mas os familiares não entravam para vê-los. Então eles iam lentamente desencarnando, morrendo fisicamente, através da doença, gradualmente. E ela faz exatamente o que ele pede. Ela começa a cuidar daquelas pobres mulheres que eram usadas no sexo e adquiriam doenças venéreas terríveis. E então eram abandonadas como objetos pelas ruas para morrerem. Ela começa a cuidar dessas mulheres. Ela começa a cuidar dos leprosos. No final, ela vai morar dentro do Vale de Jerusalém. E durante 30 anos ela ali viveu. Ela cuidava, ela orava, ela falava de Cristo. Ela tratava feridas daquelas pessoas. E finalmente ela mesma adquire a hanseníase. O espírito Miramês conta que, no começo, ela era acompanhada por um grupo de espíritos que a vampirizavam. E todos vocês, espíritas, sabem o que é a obsessão e a vampirização. Era uma mulher belíssima, mas ainda presa a questões dos vícios e do sexo. Mas conta-se que eram 7 entidades que a acompanhavam nesse processo de vampirização. O espírito Miramês diz que quando ela desencarnou, apenas um permaneceu ao lado dela. E os outros 6 partiram, tocados pelo exemplo dela. Reencarnaram, seguiram seus caminhos e a perdoaram, por males que já haviam sido cometidos muitas vidas antes. Este que permaneceu ao lado dela passou a ser o guardião, o amigo que cuidou dela e a recebeu primeiramente no mundo espiritual, quando ela parte. Maria de Magdala. Séculos mais tarde, século XVI, reencarna na Espanha novamente. Uma mulher chamada Teresa, conhecida como Teresa de Ávila, que a igreja canonizou como Santa Teresa de Ávila. E lá estava Maria de Magdala, novamente, corporificada. Era uma mulher de uma estrutura muito forte, o corpo frágil. Ela tinha problemas de artrite, reumatoide,
ela tinha problemas de visão, várias situações físicas, mas não parava de trabalhar. Fundou creches, abrigos de idosos, cuidou de rancenianos ao longo da Espanha. E então a igreja observava atentamente, porque temia as coisas que ela falava. Eu não citei o que Jesus disse a ela antes. Um dia, Maria, um dia você me verá sempre com você, mas vai me buscar agora nos sofredores. Ela tinha na Espanha a visão de Jesus quase todos os dias, conversava com ele, quase todos os dias. E entrava em estados de profundo êxtase, ao ponto que as irmãs de caridade achavam que ela havia desencarnado. Mas era um estado de êxtase, porque ela via Jesus. E a última coisa que eu vou citar dela, porque é outro exemplo do que seguiu o que o Cristo queria realmente que fosse feito, ela costumava viajar, porque ela tinha que visitar as instituições de caridade. E uma vez ela saiu pela Espanha e subitamente veio uma chuva no interior, alguns quilômetros da onde ela vivia. E havia um rio que tinha uma pequena passagem, não era longo a extensão de um lado para outro da margem, Vitor. E ali tinha uma pinguela, um tronco. E a chuva caiu. A chuva caiu e aquele rio encheu e a correnteza foi. Ela resolveu, na fé, porque eles também têm que ter fé, né? Não, eu vou passar. Ela passou. Só que ela se desequilibrou e cai no rio. E aí foi um desespero, porque ela lutou contra a morte, para não se afogar no rio. E ela nada desesperadamente para sobreviver. E chega a outra margem, agarra-se em algumas raízes, cansada, respirando profundamente. E aí ela olha para os céus e vê Jesus. Aí ela fala assim: então é assim que o Senhor trata aqueles que te amam, não é? É por isso que o Senhor não tem tantos seguidores. Ela tinha esse relacionamento tão próximo com Jesus. Um outro caso interessante, para não falarmos mais de Teresa de Ávila. Havia momentos de carência na instituição. Faltava alimentação das crianças. Quem trabalha sabe que às vezes não tem recurso. E aí você tem que sair pedindo. E ela pedia. Né? E às vezes no desespero ela falava: Senhor, não tem o que fazer. As crianças vão passar fome. As mães não têm como... Não tinha cesta básica. Tinha alguma coisa diferente do que é hoje, né? E o que nós vamos fazer, Senhor? Ele olhava para ela e dizia assim: Teresa, acalma teu coração. Aqui, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cuida das minhas coisas, Teresa, que das tuas eu cuido. E assim a vida segue. Muito bem, voltando então ao assunto. A principal mensagem espírita é que a paz é uma construção íntima e ativa. Eu preciso amar. É difícil amar nos padrões de Jesus. E esse amor tem que começar por mim mesmo. A aceitação. O trabalho com a criança interior foi citado tão bem pelo Vital, agora há pouco. A importância de entender que você, por mais difícil seja suas atitudes, comportamentos, hábitos e vícios, você tem uma natureza elevada dentro de si. Você é isso, este ser iluminado. Nós somos isso. O que está aparentando aqui é a personalidade que foi formada ao longo de muitas vidas. Como Paulo diz, é isso que tem que morrer. Eu morro todos os dias, eu deixo de ser Paulo de Tarso. E a partir daí, é o Cristo que vive, não sou mais eu. Compreenderam a profundidade do que ele havia dito? Então, a doutrina destaca que a verdadeira paz, meus irmãos, nasce dessa sintonia com amor e trabalho no bem. Eu preciso estar em contato com Deus no silêncio? Tem. É disciplina espiritual indispensável. Mas você precisa trabalhar e servir. Aonde você estiver. Há uma tendência em nós, no espiritismo particularmente, de querer fazer muitas coisas. Talvez porque nós achemos que nós já perdemos muito tempo. Às vezes as pessoas falam: bom, eu já formei minha família, eu já constituí carreira, eu já me aposentei, então agora eu vou me dedicar totalmente. Mas esquece que você trabalhando com a atitude certa, você serviu a vida toda.
Mesmo na sua profissão que te sustentava a vida, você sempre esteve no lugar certo. Todos vocês, nós estamos no lugar certo. Há um poder de amor que nos traz aqui, que nos trouxe aqui para ouvir isso, para nos conscientizar de quem nós somos e que nós já trabalhamos esse processo. Então começamos a nos cobrar. Eu podia fazer mais, eu podia realizar mais. Não. A Madre Teresa de Calcutá, que, mais um parênteses, foi orientada por Teresa de Ávila, vocês saibam disso. Quem acompanhou a Madre Teresa de Calcutá foi a própria Teresa de Ávila, pelo trabalho humanista, pelo trabalho sem preconceitos religiosos, porque isso é característica desse espírito maravilhoso, Teresa de Ávila. Não é circunscrita à religião. É caridade, é amor a todos. E encontrou em Madre Teresa um instrumento para isso. Muito bem. Tanto que ela pôs o nome de Teresa, né, o nome monástico dela. Muito bem. Ela dizia o seguinte: nós não fomos chamados a este mundo para fazer grandes coisas. Não. Fomos chamados aqui para fazer pequenas coisas com grande amor. É isso. Então é isso, é isso. Então não vamos parar muitas vezes de nos cobrar tanto. Vamos fazer todo o bem que nos seja possível, como os Espíritos dizem, na extensão das nossas forças, sem desatender às obrigações familiares. Porque os maiores necessitados estão dentro da nossa família. Então eu saio pelo mundo e deixo em casa o abandono, os entes queridos ali. Onde você vai? Ah, eu vou fazer um trabalho voluntário. Aí você volta à noite. Onde você esteve? Ah, eu estive fazendo algumas coisas. E fica nesse clima de separatividade em família. Claro, você não vai conseguir conduzir todos, é verdade. Mas entenda que a nossa responsabilidade ela é maior ali dentro do agrupamento familiar. Não é dentro do grupo espírita, não. Não necessariamente. É dentro da sua família. É daqueles que convivem com você. É ali que você tem que ser a paz do Cristo. Deixar que esta paz flua. A doutrina, portanto, destaca que a verdadeira paz nasce da sintonia com o amor e o trabalho no bem. Resumido nessas palavras: a minha paz vos dou, vos deixo, e a minha paz eu vos dou. Ou seja, ela está aí o tempo todo. Está mesmo? Está. Está conosco, agora, nesse momento. Quando nós nos permitimos nos interiorizar e acalmar os nossos pensamentos e sentimentos, desejos. Buda dizia que a causa principal do sofrimento são os desejos e os apegos. Eu não aceito a impermanência. Eu fico criando desejos de realizar-me o tempo todo fora de mim. Não vai conseguir. Me desculpe se eu estou desiludindo vocês aqui. Não vai conseguir se realizar externamente. A realização externa é passageira. Ela não traz a felicidade real. Felicidade essa que Jesus chamava de bem-aventurança, que significa uma felicidade plena, que somente o contato com Deus pode nos dar. É só Ele. E o silêncio interno é a porta aberta. A ação no bem é o caminho. O desprendimento dos apegos e resultados. Porque nós não estamos fazendo nada de especial. Nada. Estaremos fazendo quando nós fizermos com a atitude correta. Nós estamos servindo a Ele. Nós estamos entregando a Ele o resultado de tudo que realizamos de bom. Nós estamos nos aprimorando para sermos mais úteis, tentando fazer as pequenas coisas com grande amor. Muito bem. E Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa é a paz de Deus que você sente. E ela excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando eu estou nessa atitude do servir e em sintonia com a fonte interna, o Cristo em mim, ela me assegura a paz permanente nos meus caminhos. Como ele diz, ela excede o entendimento, não tem explicação quando se sente isso. Você pode tentar atribuir, foi porque eu resolvi tal coisa, porque eu recuperei a saúde. Não, não é. Ela é diferente, ela é indescritível. E todos vocês, eu sei que aqueles que me ouvem, sentiram em algum momento das suas vidas essa paz.
Não foi no momento em que uma dificuldade foi vencida, ou que um sofrimento terminou, não. Foi porque você se entregou. Gandhi, quanto maior a minha entrega, tanto maior é a minha liberdade. Ele entendeu isso. Esta presença não está longe de nós. E conhecereis a verdade vos libertará. Veja, não é o conhecimento que liberta. Nós entendemos que era assim. É a própria verdade que liberta, não é o conhecimento. O conhecimento é caminho. As religiões maravilhosas que existem no mundo são caminhos. A meta é Deus. A meta é Deus. E nós abraçamos o caminho e nos apegamos a Ele e defendemos o caminho. E esquecemos a meta. Eu preciso realizar Ele dentro de mim. Aí vem a beleza dos ensinos dos grandes mestres orientais, como Paramahansa Yogananda. Deus é percebido na alma, como paz e alegria interior. É isso mesmo. Quando você está em silêncio interno e sente paz, e quando você se aprofunda nessa paz, isso é Deus. Isso é o contato com Deus. Não é uma luz arrebatadora? Não é. Não é. E dia virá em que nós todos vamos permanecer imersos na alegria dele. A bem-aventurança. Então a verdade é o conhecimento interno da presença dele. Que nós somos um com ele. Só esquecemos disso. E ele diz o seguinte, Yogananda. É preciso resgatar a imagem esquecida de Deus dentro de você. Resgatar essa imagem. Sim, fomos criados à imagem e semelhança dele. E nós esquecemos, sabe o que eu vou provar para vocês que nós esquecemos? Quando nós ficamos afirmando, eu não vou conseguir. Não, eu não consigo, isso é mais do que eu. Eu estou sofrendo muito, não tem saída. Não tenho o que fazer. Eu vou parar, eu vou desistir disso. Você está negando a imagem de Deus em você. Ele nos deu talentos suficientes. Eu vou dizer uma palavra que não interpreta de outra forma. Poderes suficientes para vencermos todas as dificuldades dessa vida. Todas elas, todas. Todas elas. Há uma ânsia natural dentro de nós. Nós queremos ser felizes. Ninguém chegou à doutrina espírita, e nem vocês vieram aqui hoje, se no fundo não estavam buscando um caminho para a paz. Com certeza, cada um aqui está carregando um problema. Uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação. Quero dizer a vocês que este encontro interno é o fim de todos esses dilemas. Que nós já somos essa paz interna. Só nos esquecemos disso. Então essa imagem, repetindo, esquecida de Deus, precisa ser resgatada. Vamos caminhar pela espiritualidade, nos ensinos maravilhosos que obtivemos aqui, que a doutrina espírita nos traz como consciência, mas não vamos perder de vista a meta. A meta é a sua autorrealização, você precisa conhecer isso. Você precisa, através da percepção intuitiva da alma, como Yogananda diz, perceber que você e o Criador são um. É isso que Jesus nos ensinou. Então o Cristo já está em nós, meus irmãos. Vamos perceber a segunda volta dele. Agora, não amanhã. Vamos ser felizes agora. Vamos viver em paz agora, não amanhã. Não adiemos mais esse encontro abençoado com Deus. O Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, define muito a questão da paz. Mas resumido, a paz íntima como esperança em serviço. Eu tenho fé, eu tenho esperança e eu não paro de servir. Eu não paro de servir. Não importa se tudo está dando errado, não está saindo como eu quero. Eu me cuidei para que tudo desse certo e está dando errado. O mundo está desabando sobre mim. Não pare de servir. A vida reconstrói seus caminhos, porque a força divina está presenciando, está trabalhando através de nós. Preste atenção que isso é importantíssimo.
a presença divina que está em mim, falando, através de vocês que estão ouvindo, está nos levando para perto dele a cada momento. Em algum momento poderemos, durante o dia, hoje ou amanhã, sentir vislumbres dessa paz interior. Isso é Deus. Isso é Deus. Não busque longe. A verdade, o conhecimento da verdade, elimina uma das maiores ilusões da criatura humana. E principalmente no nosso caso, dos buscadores espirituais. Sabe qual que é a ilusão que se dissipa, Alcides? Você sabe, né? De que nunca houve busca. Nunca houve busca alguma, Vitor. Você não busca o que tem. Por isso os mestres sempre falam, olha para dentro, volta a olhar para dentro, o que você está buscando? É você mesmo, está dentro de você. Parece estranho estar repetindo isso, mas é tão óbvio, né? Mas a maioria de nós não olha assim. Portanto, essa ânsia pela felicidade, pela paz é natural. Mas a felicidade, a paz, não é ausência de problemas. Como a Shirley lembrou ontem, eu ia falar, ela falou hoje. Não é falta de problemas. Se hoje resolvêssemos todos os nossos problemas, a nossa vida familiar se estabilizasse, os nossos relacionamentos, a nossa saúde retornasse, você voltasse a sentir vitalidade quando você tinha 15 anos de idade. Volta a trabalhar, volta a correr, volta a estudar. Ainda assim, em algum momento, você ia sentir desencanto e tristeza. Não é assim que acontece? Porque essa não é a felicidade real. Essa é a paz que o mundo dá. A minha paz vos dou, eu, o Cristo, que habita o teu ser. O seu eu real, eu sou isso. É só isso que dá a paz real e a felicidade permanente. Mas não está errado, então, buscar fora? Não, cumpra os deveres do mundo. Faça o que tem que fazer. Você tem o dever de agir. Você não pode deixar de agir no mundo, mas aprenda a não viver no mundo. Vivei no mundo, mas não sejais desse mundo. O desapego. Porque o mundo é impermanente. Esse momento vai passar daqui a alguns minutos. E amanhã a vida recomeça. E um pouco melhor esperamos, com a mensagem que passamos a todos e aprendemos juntos. Então, André Luiz nos fala que a paz é um estado de esperança em serviço. A paciência operosa e a bênção da compreensão. Alcançada através do perdão incondicional e do esforço diário, todos os dias. A paz não é a ausência de problemas, ele diz, mas a serenidade para enfrentá-las. Sim. Emmanuel reforça que a aflição deve ser evitada, pois o estado de paz é um sublime estado de consciência, o contato com Deus, feito de serenidade e de harmonia. Aí vem a questão da convivência também, é importante a convivência. O Espiritismo também lembra que a tua voz é o teu retrato sonoro. Os Espíritos falam muito sobre isso, a educação da palavra. Cuidado com o que está falando, a maneira como você se porta com as pessoas. A voz é o teu retrato sonoro. Através da voz podemos construir a paz e a harmonia no mundo, orientando que a paz se cultiva até mesmo com o tom de voz, evitando discussões e o barulho que desequilibra o ambiente. E aí, para encerrarmos, Yogananda nos diz, lembre-se, o melhor abrigo é o silêncio da alma. E se você puder desenvolver esse silêncio, e eu convido vocês a fazerem isso, nada no mundo poderá tocá-lo. Porque o silêncio da alma é contato com Deus. Que os mestres chamam de um contato com o infinito. Afirme a paz e a tranquilidade. Afirme a paz e a tranquilidade divinas. Irradie apenas pensamentos de amor e boa vontade. Se você quiser viver em paz e harmonia, você tem que criar isso nos pensamentos. Você tem que afirmar. Você tem que irradiar pensamentos de paz e harmonia para os outros. Eles não precisam saber que você está fazendo isso. Sem isso, não há possibilidade de manifestá-la em nossas vidas. Gandhi agora. Não existe um caminho para a paz é o caminho, é a sua vida. Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Se queres mudar o mundo, muda a ti mesmo. Muda a ti mesmo.
A pessoa que não está em paz consigo mesma será uma pessoa em guerra com o mundo inteiro, começando com ela mesma. Nem ela se suporta. Às vezes nós nem não nos suportamos, né? Começamos a nos cobrar, meu Deus, como que eu ainda estou com esse tipo de comportamento, agindo com esses hábitos? Fique tranquilo, isso tudo é parte do processo. Essa antiga personalidade vai desaparecer. O homem velho vai desaparecer. A não violência é uma vestimenta que se pode vestir e tirar à vontade. Ela reside no coração e deve ser parte inseparável do nosso próprio ser. A paz interior é o seu maior tesouro, André Luiz. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la. Shirley falou sobre ansiedades, contou a história dela, escreveu uma trilogia sobre ansiedade. Não deixe que a ansiedade venha roubar sua paz. Não permita que alguém a destrua, porque é uma conquista árdua a sua paz interior. Não permita que ninguém destrua. Seja com atitudes ou comentários, seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. E sempre passa. André Luiz é maravilhoso, não é, meus irmãos? E eu termino as citações aqui, ele diz assim: pacificar. Não perturbe, tranquilize. Não grite, converse. Será que é difícil? Não é difícil. Não grite, converse. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Em vez de acusar, ajude. Não se irrite, sorria. Não fira, balsamize. Não se queixe, compreenda. Não condene, abençoe. Não exija, sirva. Não destrua, edifique, construa. Recorde, ele diz. A humanidade é uma coleção de grupos. E a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. A paz que queremos ver fora de nós está em nosso próprio interior. Então são reflexões simples que eu faço. E aqui eu vou fazer agora os nossos agradecimentos e a prece final. Primeiro, agradecer a vocês que nos ouvem pelas redes sociais, a vocês que estão aqui presentes, aos voluntários do Movimento em Defesa da Vida, por esses anos de convivência que chegaram agora, que chegaram no início, os fundadores que estão aqui, agradecer muito pela amizade. A amizade é um vínculo que se fortalece a cada dificuldade, a cada momento de convivência. É um vínculo que fica para a eternidade. Hoje eu quero homenagear aqui, nesse momento, os fundadores espirituais do Movimento em Defesa da Vida. O Espírito Maria Dolores, que se faz presente, que inspirou o trabalho voltado para as mães. Maria Dolores, muito obrigado. A Falange do Oriente, que são os fundadores dessa casa, na realidade, o Núcleo Assistencial Ramatiz, a Fraternidade Ramatiz, Fraternidade da Cruz e do Triângulo, ao nobre e querido Espírito Ramatiz, a nossa gratidão, aos mestres indianos que nos acompanham, citei muito o nosso guru Paramahansa Yogananda, e há uma grande quantidade de irmãos. Eu homenageio hoje particularmente a Falange do Oriente. Pode aumentar um pouquinho esse som, pode aumentar. Ao grupo tibetano, que eu quero hoje homenagear com esta música. E aos monges antigos aí reencarnados, eu faço a minha homenagem também. Vamos orar. Senhor Jesus, Teu é o nosso coração. Tuas são as nossas vidas, ó Mestre. Tu conheces as nossas mais profundas lutas desta e de tantas encarnações. Tu és tão próximo de nós, Senhor. Ajuda-nos a tê-lo conosco na consciência e nas ações de cada dia. Tu és a paz, que ilumina a jornada de cada um de nós, desde o princípio. Tu és o divino amigo que nos conduz
a presença divina em nosso interior. Desperta em nós a capacidade de amar, de servir, de superar nossas dificuldades e obstáculos. Te agradeço, Senhor. Pela presença desses benfeitores que aqui estão, amigos de tantas datas. É tão difícil eliminar a saudade. Vocês tentaram muitas vezes não deixar que a saudade viesse. Estiveram presentes como amigos ao meu lado, do lado de Deus. Que nunca nos falte essa presença, que possamos seguir nas estradas da vida com a certeza de que Cristo vive em nós, habita nossos corações e deseja amar através de nós. Obrigado, Senhor, por tudo, por esses anos de trabalho e aprendizado. É tão pouco, reconhecemos, mas é o que temos para te oferecer. As flores dos nossos corações, da dádiva das nossas emoções mais puras e a devoção do nosso coração. Obrigado por tudo. Obrigado por ter dado a este monge uma grande família. Obrigado, Deus. Obrigado a todos. Muita paz. Muito obrigado.